Ruth, capítulo 1, versículo 1 diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Primeira coisa, dificuldade vem para todo mundo, independente do lugar, a família em que ela se encontra, dificuldade vem. Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas teve que? Bom ânimo. Nós conhecemos essa passagem bíblica de cor e salteado, mas muitas das vezes não entendemos que nós vamos passar por aflições. Nem tudo é mar de rosa. Nós vamos passar dificuldade, pessoal. Nós vamos ter problemas. Cuidado com a pregação triunfalista. Cuidado. Nós vamos enfrentar lutas. Claro que em Cristo nós somos mais que vencedores. Sujeitai, pois, a Deus, e resistir ao diabo, ele fugirá. Está na Bíblia, mas nós vamos ter luta. Você vai ter, às vezes, aquele dinheiro que vai faltar para pagar alguma coisa, para dar você. Às vezes você pode estar desempregado. Às vezes você está orando aí, aquele orçamento parece que não chega. Vem para todo mundo. Mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus, ele vai cuidar. Deus não deixa a gente ser provado e testado além das nossas forças. É isso que você tem que crer. Você vai aprender com o apóstolo Paulo a ter abundância, como a ter escassez. Se a gente olhar para a palavra, nem todo mundo teve uma vida de abundância constante, tiveram dificuldades. Todos têm. Por exemplo, Daniel foi profeta da onde? No palácio. Ah, você profeta no palácio vai ser mais tranquilo. Vai nada. Lá ele tem que enfrentar leões, inveja, perseguição. Vai pensando que a pessoa está num lugar melhor, aparentemente, parece que é mais tranquilo. É nada, meu querido, você está enganado. Lá tem fornalha de fogo. Tem gente que pensa que é naqueles lugares mais difíceis que tem problema. Todo lugar tem problema. No palácio também. Então você precisa atentar para isso, mas tem bom ânimo. Em Cristo você é mais que vencedor. Nele você pode ter todas as coisas. Só que aconteceu aqui, nesse momento de dificuldade e crise, Elimeleque pega a sua família, não consulta a Deus e vai para Moabe. Um lugar que tinha pão, mas era um lugar de morte. Moabe, se você for ver na história, Moabe era filho de Ló com a sua própria filha, filho de incesto. Então ele saiu de Belém, que significa casa de pão, para ir para Moabe. Uma terra que não tinha nada a ver, um lugar que eles nunca deveriam estar, mas foram para lá. E não consultaram a Deus. E por não consultar a Deus, tiveram problemas futuros. Por não consultar a Deus, teve tragédias. Por não consultar a Deus, Elimeleque morreu com seus 2 filhos. Eles pensavam que era um lugar de bênção, foi um lugar de maldição. Tudo porque não consultaram o Senhor. Consulte a Deus em tudo que você for fazer. Por mais experiente que você seja. Se a gente olhar para o apóstolo Pedro era um grande pescador, mas pescou a noite toda e não conseguiu nada. Ele sabia se no mar ele estava para peixe ou não. Ele era experiente, mas não conseguiu nada. E no outro dia, já de manhã ali, guardando as redes, diz a palavra que Jesus ali aparece, prega um sermão, e diz a palavra que ele fala assim: olha, ide ao alto, lançai a rede. E você conhece a história do pescou, precisou até de ajuda. Então toma cuidado com a sua experiência. Não, eu sou experiente nisso aqui. Tá, mas consulta a Deus. É isso que Deus quer que você faça? É o desejo de Deus. Você está em Belém, às vezes você quer ir para Moabe. O que você vai fazer em Moabe? O que você quer fazer lá? Está que nem a mulher de Ló? Você sabe que a mulher de Ló, Deus tirou ela de lá. Tirou ela de lá. Mas o coração dela nunca saiu de Sodoma. Isso está acontecendo com muita gente. Deus já tirou a pessoa de um lugar de destruição, como Sodoma e Gomorra, e a pessoa quer voltar para lá.
teve problema lá. Eu te dou outro exemplo. Quando Deus libertou o povo dele da escravidão do Egito, levou eles estavam indo para uma terra prometida, mas vieram os desertos, vieram as dificuldades, e começavam a murmurar. Aí começaram a lembrar, mas lá no Egito a gente tinha pão, a gente tinha comida, a gente tinha alimento. Mas se esqueceram dos chicotes, da escravidão. Cuidado! Tem gente que Deus já tirou ela de lá e ela quer voltar. Para quê? Você já sabe como que é lá. Você sabe como que é a pessoa. Você sabe como que é o lugar e você quer. Desculpa o termo que eu vou usar, que nem mulher, irmãos, casou com um cara. Isso acontece muito. Apanhado do cara, se separando, depois volta de novo, apanha de novo, volta. Tem casos que dá até morte. Como que pode um negócio desse? Tem coisa que é livramento, tem coisa que é libertação. Só estava lá, ficou doente, se arrebentou, quer voltar para lá para quê? Para quê? Não, tudo vai mudar. Se a pessoa não nascer de novo, se o lugar não melhorar, esqueça. Deus não quer que você sofra. Em nome de Jesus. Aquele povo do deserto, a maioria, irmão, saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. Cuidado com o seu coração. O coração do homem é enganoso. Você tem que ficar na palavra. E aí diz a palavra do Senhor, que ele pegou toda a sua família e foi para Moabe. E diz a palavra, e era o nome deste homem Elimeleque, que significa Deus é rei. Elimeleque significa Deus é rei. E o nome de sua mulher, Noemi, agradável, doce, amorosa, meiga. E os nomes dos seus dois filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém e de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. O nome dos dois filhos, Malom, significa doença. Como que pode colocar o nome de um filho de doença, que significa doença? Quilion, fraqueza, desviamento. Isso é nome de maldição. E muitas das vezes, indiretamente, eu não creio que mãe faz isso no coração. Amaldiçoa os seus filhos com certas palavras, com certos nomes. Cuidado! Como imaginou no seu coração, assim é. A gente já ouviu isso tantas vezes. Esse menino é uma peste, uma praga. Mas é. Porque você está chamando, você crê dessa forma. Isso é sério. Tem gente que fala assim, até nos dias de hoje, né, não tem nada a ver esse negócio de falar a palavra. Jesus falou, pelas suas palavras você será salvo, pelas suas palavras você será condenado. É a palavra. A Bíblia diz no livro de Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Cuidado com a sua boca. De vez em amaldiçoar o seu filho, abençoa o seu filho. De vez em amaldiçoar o seu cônjuge, abençoa o seu cônjuge. Porque a Bíblia diz, crie, por isso falei. Mas muita gente não. Aquelas palavras negativas, de derrota, de fracasso, de miséria, de desgraça, de tragédia. Nós aprendemos aqui sobre Jó. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você acredita. E aí, como consequência, você vai ver que tanto o marido como os filhos morreram. Morreram. Olha que coisa. E olha que Elimeleque, o significado de Deus é rei. Mas o que adianta, gente? Falar que Deus é seu rei no momento de crise, abandonar o local Belém, que significa casa de pão. Belém, onde Jesus nasceu, cidade de Davi. O que adianta? Falar, Deus é meu rei, é meu Senhor. No momento da prova, abandona a casa de pão. Abandona a presença de Deus. Isso quer dizer nada. A fé sem as obras, ela é o quê? Morta. E foram para o Moabe e ficaram ali. Aqui tem pão, mas tinha morte. Não era um lugar, não era ambiente para eles. E diz a palavra, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos. Chegaram lá e Elimeleque morreu. Ficou ela com seus dois filhos. Isso já é um sinal. E as pessoas não percebem os sinais. Já começou errado. Tudo
começa errado, termina errado. Começa amarrado, vai terminar amarrado. As coisas de Deus fluem, irmãos. Se tem dificuldades de jeito que tem mesmo, mas flui, você nem percebe. Você deu um comando, deu um controle. Ele saiu na direção dele e na vontade dele. Diz mais: os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã. Órfã significa pescoço, guarda isso aí, ou nuca. E o nome da outra? Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Ruth significa pacífica, mulher mansa, ovelha. Vamos continuar. E diz aqui a palavra: e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus dois maridos, e de seus filhos e de seu marido. A mulher ficou desamparada, ficou sozinha. Aí muitos querem culpar Deus por causa das suas escolhas. A pessoa sabe que vai quebrar a cara, a gente já viu, já mostrou, mas ela não enxerga. Todo mundo está vendo. Olha o buraco aí, que buraco, não tem buraco nenhum não. Tum! Não foi prudente. E vai avisando, Deus fala. Teve um sinal lá, a pessoa não acreditou. Isso é normal, vai indo, outros sinais. Ficou sozinha, desamparada. E diz a palavra: então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, lugar que ela nunca deveria ter. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe o quê? Pão. O que ela fez? Se levantou, vou ter que voltar. Lembra-te de onde caí, já arrepende. Tem que voltar. Ainda bem que ela voltou, não foi orgulhosa. Como tem gente que é orgulhoso. Não, tem que não. Eu caí aqui, eu falei aqui, fraquejei aqui, eu tenho que voltar aqui. Eu tenho que me consertar aqui. Eu tenho que resolver essa parada, como diz outro aqui. E ela voltou. Por quê? Ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando pão. Mais uma vez, Deus não desampara o seu povo, irmãos. Nós vamos ter dificuldades, ainda mais no dia de hoje. E a previsão aí, não estou sendo pessimista, não, vai piorar. Mas a gente é do reino. A gente pertence a quem? A Deus. Em nome de Jesus. Em todas as épocas, em todos os tempos, houve fome, houve crise. Independente de quem estava governando. Sempre houve. Se a gente for ver, na época de Abraão teve fome, na época de Elias teve fome, na época de Eliseu, irmãos. Agora, cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Aí já é uma outra coisa. Eu só quero que você entenda, irmãos, que você precisa ser inteligente e não sair do lugar que Deus não mandou você sair. E também não ir para certo lugar que Deus não mandou você ir. E se você foi, talvez você não foi de corpo presente, mas seu coração já está lá. Cuidado. Atos capítulo 7 diz isso, que o povo voltou para o Egito no coração. Não estava lá não, de corpo presente, mas no coração já estava lá já. Eu vou para lá. Eu já aconselhei tanta gente, irmão. Quantas pessoas já aconselhei, com todo temor a Deus. Pastor, eu estou saindo, não é de Deus. Quando é de Deus, eu libero. Eu não sou dono de ovelha não, o dono de ovelha é Cristo. É o Senhor. Se a pessoa vem, pastor, pode ir na bênção. Não vai, não, você não dá ouvido. Meu Deus do céu. As pessoas são muito ingênuas. Tem uns que usam até de ameaça. Se você sair daqui, o demônio vai entrar na sua vida. Eles falam isso. E as pessoas acham que isso é de Deus. Ameaça a pessoa, se você sair daqui, você vai ver. Isso não existe. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A pessoa tem que ir onde se identifica, onde ela gosta. Se encontrou, ela gosta, é ali. Mas tem gente que não. Cuidado. Eu estou falando em relações, mas tem outras coisas também. E diz a palavra, no versículo 7, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela,
Indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com falecido e comigo. Quando ela estava voltando, no meio do caminho, ela fala para a órfã e para a Ruth, a sua nora, dizendo: olha, volte para a casa de seus pais. Eu não tenho como ajudar vocês. E que o Senhor abençoe vocês. Que o Senhor seja benigno com vocês, como vocês foram com os meus filhos e comigo. O que dá a entender que aquelas noras, olha, eram pessoas abençoadas. Tinham carinho pela sogra e tinham carinho pelo marido, né? Eram benignas. Benigno quer dizer uma pessoa misericordiosa, bondosa. Elas tinham esse coração. E às vezes a gente é provado. Tem gente que vai andar conosco até o meio do caminho, depois volta. Por mais legal que seja. Você tem que estar preparado para isso. Chegar um momento quando você não puder oferecer mais nada para ela, te deixa. Tem gente que é assim. E está encostado em você só por causa disso. Você tem algo para você oferecer. No dia que você não tiver mais isso, pode esquecer. E você é inteligente. E diz a palavra de Deus. Continuando. O Senhor nos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo, as suas servas. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que iris comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los ieis, até que viesse a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Nós aprendemos que Deus descarrega a mão dele contra ninguém. São as escolhas, e as escolhas têm consequências. Toda pessoa que hoje está colhendo que um dia plantou, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim. Por isso temos que plantar coisas boas, sempre. Sempre nas nossas vidas. Tem coisas que acontecem que a gente não entendemos, mas o mundo espiritual é bem real e sobrenatural. Talvez você está sendo assunto dos céus. Neste momento, eu e você, nós sempre somos. Nesse mundo aí, ó, nessa região celestial. Você lembra quando Deus falou com Satanás? Você acha que o inimigo não está falando? Nós precisamos dar um jeito, nem fulano, nem ciclano. O que a gente faz? Qual a tentação que a gente lança? O que a gente faz para aquela pessoa desistir, para voltar atrás? Vamos tocar na vida financeira, vamos tocar na saúde, vamos tocar no casamento. O inimigo está sempre armando, ele não para. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos resistir firme, é ficar firme. Para entrar no céu, não é fácil, não, a porta é estreita. É estreita. Fica firme, em nome de Jesus. Você sabe que a maioria das pessoas, e você sabe disso, principalmente depois da pandemia, já estava meio fraquejando alguns. Depois da pandemia, então, aí você vê a fé das pessoas. São fé emocionais. São fé baseadas nos sentimentos. Uma hora está bem, outra hora está mal. Se a pessoa não tiver uma fé baseada na palavra, ela não aguenta. Tem que estar na palavra. Sempre. Em nome de Jesus. Aqui ela faz uma prova para as 2 noras. Volta, eu não tenho mais condições de dar filhos para vocês. Conforme a lei era assim antigamente. Você vai esperar eu casar de novo, já estou velha. Vai, volta, volta. Às vezes a pessoa prova a gente. Para ver o que está no nosso coração. E às vezes precisa, assim. Para ver se a pessoa vai caminhar conosco até o fim. A Bíblia fala, até para fazer a obra, a pessoa precisa ser provada.
Está na Bíblia isso. Deus prova para conhecer o nosso coração. Deuteronômio 8. Te deixei ter fome, te deixei ter sede, para ver o que está no seu coração. Se você ia blasfemar de mim ou não, se você ia me xingar ou não. Deus sabe, pessoal. Eu não tenho gente que, se acontecer um negócio de nada, ela começa a murmurar. Ela não conhece Jesus ainda, não sabe quem é Deus. Quem é de Deus de verdade, irmão, ele chora, ele geme em alguns momentos, mas, meu Deus, vamos lá. Porque ele nos prometeu o céu. Nós não somos deste mundo, é que as pessoas estão apegadas deste mundo. Deus nos prometeu o céu. Amém, pessoal? Amém. E diz aqui, versículo 14: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. As duas foram testadas pela sogra. Estava no meio do caminho, mas Orfa beijou, chorou, virou as costas e foi embora. Orfa significa o quê? Orfa significa o quê? Pescoço. Olha aí, pescoço. Tem gente assim, ó. O pescoço vira. Tem gente que vai virar as costas para você. Vai até certo ponto com você. Às vezes te ama de verdade, se importa com você de verdade. Tem gente que é assim. Mas não vai caminhar contigo. Porque não está junto no propósito, não está junto no projeto. Porque não tem o mesmo espírito. Mas tem aquele mesmo que estão do seu lado, porque são sanguessuga. Enquanto puder explorar você, enquanto puder tirar de você, vai tirar. Você pode ter certeza disso. Enquanto puder fazer isso. E você tem que ser inteligente. Você tem que ser inteligente com essas pessoas. Você tem que tratar todo mundo bem. Mas essa órfã aí vai virar as costas para você. Não conte com a órfã. Não conte com ela. Não conte com nada dela. Ela vai te deixar na mão no momento que você mais precisar. A Ruth não. A Ruth se apegou a ela e falou: não fica me insistindo para te deixar não, que eu não vou te deixar não. Você pode falar o que você quiser. Quando você morrer, eu vou morrer. O seu Deus vai ser meu Deus. Se você morar, eu vou morar. Só a morte vai me separar de você. Quando a pessoa se apega com você, é assim. Isso é qualquer relacionamento. A pessoa está para o que der e vier, irmão. Ela se entrega de verdade, ela não te abandona. Pode ter a luta, pode ter as briguinhas, pode ter as dificuldades, mas não te deixa. Vai estar junto. Em nome de Jesus. Não vai te trocar. Não vai te trocar. Independente de qualquer situação. Vai estar com você até a morte. Vai caminhar com você. Em nome de Jesus, irmão. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus pela Ruth, que é apegada. Eita, que é ovelha, que é pacífica. Desmaio a palavra de Deus. 18. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de falar o quê? Deixou de falar nisso. Quando Noemi percebeu que ela estava resolvida de junto, parou de falar nisso. Quando você perceber que a pessoa está resolvida, para de falar. Por que você não arruma alguém? Por que você não casa? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Se a pessoa já é resolvida, acabou. Não adianta, você não vai conseguir mudar a mente da pessoa. Ela já está resolvida.
O único que pode mudar, se quiser, quem? Deus, o Espírito Santo que convence. Se a pessoa está afim de abandonar, deixar sair, mudar, ir para qualquer lugar, casar, seja o que for. Tem gente que está bem resolvida, pessoal. Está determinada. E ela entendeu isso. Não vou tocar mais nesse assunto. Glória a Deus. Cada um tem uma estrutura. Cada um sabe o que quer. Em nome de Jesus. E diz mais a palavra de Deus. Versículo 19. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Sabe que Deus tem falado muito comigo aqui nessa passagem? Nesse versículo? Que tem muita gente que já foi doce, meiga, carinhosa, hoje é uma pessoa amarga, azeda, ácida. Por causa de algumas circunstâncias, por causa de algum desgosto, por causa de alguma injustiça. O que tem de gente amarga não é brincadeira. O tratamento dela é diferente como era antes. Antigamente era uma pessoa amável, pacífica, gostava de conversar. Hoje em dia, meu Pai do céu, é a pessoa ríspida não falar. Uma pessoa difícil. Para estar perto de uma pessoa sempre é complicado, porque com as suas atitudes, com as suas falas, ela afasta as pessoas. Mas antes não, ela atraía as pessoas. Com o seu jeito doce de falar, com a sua meiguice, uma pessoa pacífica. Mas não julgue essa pessoa. Alguma coisa aconteceu com ela para deixá-la amarga. Algum desgosto. E a maioria desgosto. Só teve um desgosto. Uma frustração, uma decepção que a deixou amarga. Só que Deus não tem nada a ver com isso, como ela pensava Noemi, que era Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Foi a atitude de alguém que a deixou dessa forma. Ou uma consequência, um fato inesperado. Ou uma escolha. Nós aprendemos no domingo passado que o coração conhece a sua própria amargura. O coração sabe por que está desse jeito. Por isso que é preciso voltar, ver onde caiu, se arrepender e gerar, irmãos, o perdão, ou se perdoar a si mesmo. E diz aqui a palavra, continuando. Cheia a partir, porém vazio o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Quer dizer, não teve nada a ver com aquilo, nós já aprendemos sobre isso. Mas, elas voltaram de onde elas nunca deveriam ter saído. Que pode, só tem paz, está tudo tranquilo, só por causa de uma dificuldade, só por causa de uma luta. Você quer, você não precisa sair, precisa tomar uma atitude, precisa fazer alguma coisa, mas estava tudo em paz, porque surgiu essa luta. No mundo tereis aflições, é firme. Se Deus mandar você sair, você sai, mas você vai ter paz e alegria. Caso contrário, não. É assim. Assim Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Ela voltou com quem? Somente com a... Você percebeu que ela falou, cheia a partir, tem uma revelação aqui que Deus me deu esses dias. Cheia a partir, porém vazio o Senhor me fez tornar. Ela não voltou vazia. Ela voltou com Ruth. É bem verdade que ela saiu cheia de alegria com a família, próspera, rica, com seus bens, depois perdeu tudo. Mas ela fala, eu parti cheia daqui, com a minha família. O Senhor me fez tornar vazia. Mas ela esqueceu quem estava apegada a ela, quem estava do lado dela, a Ruth. Talvez a gente está se esquecendo, irmão, disso. De valorizar pessoas que estão conosco. Porque às vezes nós tivemos prejuízos, percas, mas estamos esquecendo aqueles que estão nos apoiando, irmão. Que estão nos suportando, que estão nos sustentando, que estão nos ajudando. Irmão, você precisa entender isso. Porque essa tal de Ruth,
que não abandonou a sua sogra, se apegou a ela, mudou a história da sogra. Deus faz coisas que a gente não espera. Tem coisas que você não entende. Você precisa estar atento à pessoa que está do seu lado, que está apegada a você, que luta por você, que se importa com você. Às vezes você não está nem percebendo. Você está só olhando para o que aconteceu de ruim na sua vida. E você não está olhando para o que está acontecendo de bom na sua vida. Você só está reparando aquela pessoa que um dia desiludiu você. E prometeu várias coisas para você, não cumpriu e está longe hoje. Mas você está se esquecendo daqueles que Deus colocou no seu caminho. Não se esqueça dessas pessoas. Sai lá no passado, fica lá não. Não mora lá não, tem gente que está morando lá. O que você está fazendo lá? Sai de lá. Se lá fosse tão bom, Deus não tinha te tirado de lá. Deus sabe todas as coisas. Deus sempre vai ter algo melhor para a gente. Sempre. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então valorize quem está com você. Essa pessoa que Deus colocou na sua vida não foi em vão, não. Tem uma Ruth que está pegada por você, que ora por você, que intercede por você, que quer seu bem, que quer que você vá bem em todas as suas. Tem, sempre tem. E louvado seja Deus por essas almas, por essas vidas. Glória a Deus. Noemi estava amarga. De vez continuar amarga, se tornou amarga. Não era mais doce. Mas Deus pode mudar esse coração. Nós vamos ver aqui agora. Olha o que diz, capítulo 3. Eu estou resumindo, tem tanta coisa, mas eu estou resumindo. Olha que Noemi começou a mudar a atitude dela, irmãos. Estava amarga, mas não vou mudar a minha atitude. Olha o capítulo 3, versículo 1. E disse Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz com cujas moças estivessem de nossa parentela? Eis que esta noite padejará cevada na eira. Ela começa a dar instruções à sua nora Ruth. Elimeleque era parente de Boaz. É uma história linda. E ela vai sair peregrinando, irmãos. Ela vai trabalhar nos campos de Boaz, a Ruth. Na lei, os fazendeiros, os seus empregados, mandavam colher as espigas, a sua plantação. O que caísse no chão tinha que ficar para os pobres. Ruth era a mulher que tinha pegado, mulher firme. Ela pegava um saco e ia buscar alimento para ela e para a sogra. Pegava, você já viu gente aí na rua, não sabe? Procurando algo, uma coisa para vender. Ela foi lá, irmão. Os pobres, Deus falou, deixa para os pobres, deixa para os necessitados, para os miseráveis. Está na lei isso. Ela pegou o saco e saiu. Onde tivesse aqui, tinha mais gente com ela, mais pobre, né? Colocava aqui, tinha de tudo, hein? Perdeu, mas ela estava lá. Vou recomeçar. Vou recomeçar minha vida. E Noemi disse: Elimeleque é parente mais chegado do meu marido, do meu falecido. Eu não vou descansar enquanto eu não te ajudar, enquanto eu não mudar a sua história. E elas se uniram, as duas. Ah, irmãos, onde tem união tem bênção. Deus ordena a bênção ali, são 133. Ela fala assim: eu vou fazer de tudo para que você fique bem. Oh, glória a Deus. Tem a Ruth, mas tem a Noemi, ela voltou a ser agradável. Vou lutar por você. E Raquel, a Ruth falou: enquanto você faz isso, eu vou pegar gravetinho no chão, vou pegar aqui os milhos,
não tinha vergonha não. O pessoal ouviu, lê a história. Quem é aquela moça? É a Ruth, ela para Noemi, ai, coitada. Aí Boaz percebeu, deixa ela pegar aí o que ela quiser. Aí começa a encontrar a graça de Boaz. Que pessoa operando, irmão. Até que Boaz se encantou por ela. Você acha que foi irmão? Só que tinha um remidor. Aí vai entrar na parte teológica. O remidor, aquele que era, vamos dizer assim, o mais velho, para você entender, que estava à frente, que poderia comprar as coisas dela. Só que se comprasse o que Elimeleque tinha, as posses, tinha que também pegar Noemi e casar com Ruth. Com Ruth não, Ruth. É que eu estou indo um pouco longe aí. Mas é só para você entender. Só que o outro não quis. Já estava linda. Aí o Boaz falou, mas eu quero. Eu não vou querer solteiro, eu quero a Ruth também. Que coisa linda. Que história de amor, irmão? Que Deus fez. Tem gente, o outro lado, ele só queria o quê? As terras, as posses. Quer saber de Ruth? Você interessava por Ruth? Ah, tem essas pessoas que, irmãos, ele quer mais a Ruth do que as posses. O coração não está no material, está na pessoa. E tem essas pessoas, né? Se um dia você se desiludiu aí, em algum relacionamento, quer dizer para você, tem essas pessoas. Glória a Deus. E Deus pode mudar isso. Até mesmo a pessoa que você está com ela, Deus pode mudar o coração dela. Porque Deus é fiel. E diz aqui, capítulo 4, por finalizar, muito extensivo. Capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13 diz assim. Olha que lindo. Assim tomou Boaz a Ruth, quer dizer, casou com ela, né? E ela lhe foi por sua mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição. E ela teve um filho. Eita glória! Ela casou com Boaz. Boaz não era qualquer um. Ele foi o remidor dela. É um tipo de Jesus, que nos remiu da mão do inimigo, que nos comprou. Foi isso que Boaz fez. Segundo a lei, ele comprou as terras e veio Noemi, a senhora já de idade, veio também a Ruth. Que coisa linda. E ela ficou grávida. E diz a palavra. Então as mulheres disseram a Noemi. Disseram a quem? A Noemi, que não era mais amarga agora. Noemi, você não vê mais ela reclamando. A gente tem que entender o momento da pessoa. A pessoa está desgostosa, está chateada, está triste, está amarga. Vamos orar por essa pessoa, para que ela volte a ser doce. Para que ela volte a ser feliz. Temos que ter essa paciência. E diz, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor. E seja o seu nome afamado de Israel. Eita glória. Glorificado seja o Senhor, ela está dizendo. Que o Senhor te dê um remidor, um salvador, um ajudador. E que o seu filho seja afamado, seja uma pessoa famosa. Vamos continuar lendo? E diz, e te será recriador da alma, e conservará a tua velhice. O que ele está querendo dizer que as mulheres dizendo? Ele vai recriar a tua alma, suas emoções. Ô irmão, Deus tem o poder de recriar, de te dar tudo novo, tudo. E disseram para ela, ele vai cuidar de você na velhice, viu, Noemi? Esse neto seu aí, considerado como neto, ele vai cuidar de você na velhice. Ô irmão, que coisa linda. E diz mais, pois tua nora que te ama, o teve, e ela te é melhor do que
7 filhos. A tua nora que te ama. Ela é melhor do que se você tivesse 7 filhos. Porque nenhum filho faria o que essa Ruth faz por você. E tem casos assim mesmo. Já ouvi de algumas mães, dos pais. O meu filho não faz o que essa pessoa faz. A minha filha não faz o que essa menina faz. Aí se cumpre aquela palavra que diz que o profeta não tem honra na sua família nem na sua casa. E diz mais: e Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. Eita glória! E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé. Pai de quem, pessoal? De Davi. Que coisa linda! Davi é da linhagem de quem? De Ruth, Noemi. E quem é da linhagem de Ruth, de Davi? Jesus, irmão! Oh, glória! Isso é lindo! Vamos continuar lendo aqui, só para você. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Nasson, e Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a quem? Davi. Boaz foi bisavô de Davi, o maior rei de Israel, da linhagem de Jesus Cristo. Não perca a esperança, nunca. Não se entregue. A Ruth não se entregou, vou recomeçar. Recomeçou. Não tinha vergonha, irmão. Foi lá, como se estivesse pegando latinha. Que ela pegava lá os líquidos, as coisas que caíam, uma fruta, um fruto. Recomeçar. O pessoal ficava falando: nossa, mas é a Ruth, sogra de Noemi, está catando. Deixa ela, pode, deixa ela. Depois ela começou a participar, fazer parte dos colhedores. Depois se tornou dona. Não menospreze ninguém, o trabalho de ninguém, o esforço de ninguém. Em nome de Jesus, não tenha vergonha de ser uma pessoa esforçada na sua vida, independente do que você faz. Eu quero dizer para você, irmãos, tem gente que vai estar do seu lado, vai se apegar com você. A órfã vai virar o pescoço, vai virar as costas, vai te deixar. Mas a Ruth não. Aí você está esquecendo da Ruth. Você está focado no que você perdeu, no prejuízo que você teve, você está esquecendo da Ruth. Que está pegada com você, quer estar junto com você, quer estar junto com você. Se você entender essa palavra, se prepare para coisas gloriosas na sua vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus bem forte. Aleluia!